Olá, me chamo Kátia Lima e tenho um filho de 9 anos chamado Oziel. Ele tem autismo e TDAH. Recebi o convite da Mara Silva para contar um pouco sobre a minha história, e a minha trajetória até hoje com um filho com autismo, Efigênia comentou com Mara sobre mim e ela me fez esse convite. Eu achei super bacana, porque acho importante falarmos sobre a temática, falarmos sobre autismo. Existem ainda muitas pessoas que não sabem o que é autismo, E existem alguns preconceitos, em relação à temática, devido ao não conhecimento, Então é importante a gente estar divulgando para que todos entendam que são todos diferentes, que sentem diferente, que agem diferente, que aprendem diferente e que todos têm um jeito único de ser, como nós seres humanos e como a própria família, Não é porque existem 5 famílias, todas têm uma pessoa com autismo, vai ser tudo igual. Então, autistas diferentes, famílias diferentes, Então, achei esse quadro muito bacana. Bem, inicialmente, eu queria dizer que o Oziel foi uma criança planejada, Eu fiz todos os exames, todos os acompanhamentos necessários. Então, ele foi muito desejado, muito querido, muito amado, muito bem planejado. E nasceu bem, apesar de ser cesariana, mas a pigar 9 e 10, então nenhuma intercorrência, apesar de ter ficado com 7 dias depois que ele foi para casa, ele ficou internado porque ele teve icterícia, Teve uma alteração no térreo do pezinho, Fato que nos deixou mais ligado, em relação, porque houve uma alteração no térreo do pezinho. Então, desde cedo ele é acompanhado com o neurologista, por conta dessa alteração. Então, o Oziel era hipotônico, ele era molinho, então ele precisou de fisioterapia para poder engatinhar, sentar e andar, na idade certa. Ele fez tudo isso na idade certa, mas devido ao estímulo da fisioterapia. Quando chegou na parte da fala, ele não desenvolveu, a fala totalmente. Eu comparava ele com as demais crianças e também comparava com o cartão de vacina que vem as etapas, E o Oziel não fazia aquilo que estava no cartão, então eu comecei a ficar atenta em relação a isso. Levei na neurologista e ela dizia que era normal, que era porque não estudava, porque era filho único, Então eu acabei sossegando um pouco, entre aspas, por confiar na opinião da neurologista. Ele chegou com 3 anos e falava pouquíssimo, Ele repetia no máximo 15 palavras, com 3 anos de idade. Foi aí que eu pedi para ela me encaminhar para outro profissional, foi que ela me encaminhou e com 3 anos e 3 meses, ele recebeu o diagnóstico de autista clássico na época, E eu não sabia nada de autismo, nada. Eu nunca tinha ouvido nem falar em autismo, então eu perguntei tudo, Ela falou e eu perguntei o que era, como é que não era. E ela falou que era uma pessoa que precisava de bastante estímulos, precisaria de fono, uma equipe multiprofissional, com fono, TO, psicólogo. O máximo de estímulos que eu desse, já que ele tinha 3 anos e 3 meses, que quanto mais precoce, melhor. Mas eu não trabalhava, Como não trabalho até hoje, eu fiquei angustiada, Porque
a neuro disse, olha, coloque na natação, coloque para ele fazer um esporte, né? Coloque na terapia do cavalo, coloque na terapia do cão, coloque... Enfim, uma infinidade de coisas que a gente sabe que não tem gratuito, né? Então isso me angustiou, né? Isso me angustiou bastante e eu chorei, né? Não por saber que ele tinha autismo, porque eu sabia que ele tinha alguma coisa. E o nome autismo não foi... não foi uma coisa que eu não sabia o que era, né? Então foi só um nome pra mim, né? Mas quando ela falou que ele precisava de estímulos e eu não podia dar aquele acompanhamento adequado para ele precisaria de terapias intensivas todos os dias, né? Eu fiquei muito angustiada, né? Mas no mesmo dia eu enxuguei as lágrimas e já comprei o livro da médica lá que falava sobre autismo e cheguei em casa, li o livro e achei meu filho todinho lá dentro. Ele não tinha só uma característica, eram todas. O Osiel, ele aprende melhor com o lúdico, com o concreto, com as imagens. Então, no momento que estamos em pandemia, né, estamos com aulas online, ele não assiste os vídeos da escola, ele não assiste os vídeos da professora. Então, eu pensei e resolvi criar os vídeos. Então, coloquei no YouTube, comecei a gravar vídeos para ele. Sobre aumentativo e diminutivo, sobre ciência, né? E utilizando os personagens que ele gosta, né? Porque ele não tinha interesse por nenhum personagem. Mas aos 6 anos ele começou a mostrar esse interesse. Então isso me ajudou bastante, o hiperfoco dele. Então ele gosta de dinossauros, eu dou uma aula com dinossauros. Aí ele gosta do Homem-Aranha, eu coloco o Homem-Aranha na aula. E tá dando super certo, né? Comecei falando um pouco sobre as minhas vivências, né? Meu canal é Kátia Lima e eu falo um pouquinho sobre a minha vivência, compartilho algumas coisas que eu faço com ele, né? Mostrando que a gente pode estimular em casa também com coisas simples, né? Por conta que, como foi um fato que me angustiou, né, eu não ter uma condição financeira suficiente, assim, vamos dizer assim, suficiente mesmo para suprir as necessidades dele. Então eu comecei com o simples mesmo, usando papelão, material reciclado, né, os brinquedos dele mesmo, para tentar estimular também. E deu certo, né? Atividades do dia a dia, né, gente? Como guardar as frutas, lavar as frutas, colocar ele para ajudar a organizar uma mesa, né? Então, todas as atividades de casa você pode também estar estimulando, você pode estar ajudando na questão da fala, né? Você pode nomear tudo dentro de casa para poder ele entender o que é e começar a ver que as palavras são compostas por letras. E foi assim que eu fui fazendo, comecei mesmo que no instinto de mãe, mas assisti várias palestras. Gente, na época que eu descobri que meu filho tinha autismo, nem celular eu tinha, certo? Então, não sabia nem o que era o WhatsApp. Então, foi algo bem instintivo mesmo. Depois que eu comecei a me envolver em grupos, né? E começamos a trocar experiências. Eu acho muito rico essa troca. Eu acredito que sempre outra pessoa tem algo a me ensinar, como eu também posso ajudar essa outra pessoa. Eu acho que ninguém sabe tudo, jamais, e ninguém sabe nada, né? A gente pode sempre estar compartilhando algo e aprendendo sempre. Outra coisa que eu gostaria de acrescentar, de colocar, que eu acho muito importante, é que eu nunca deixei de sair com meu filho, né? Por pensar que ele ia desorganizar, por pensar que ele ia gritar, né?
eu sempre saí com ele, sempre saio, né? Eu posso não ficar o tempo todo, né? Eu levo ele para shopping, eu levo ele para cinema, eu levo ele para mercantil, eu levo ele para farmácia, ele adora farmácia. E foi sempre assim? Não. Inicialmente eu tinha muito receio, por conta que eu tenho problema de saúde, né? Às vezes minha coluna dá uma travada, porque eu tenho 2 hérnias de disco, mas eu tinha que aprender a lidar com aquela situação. E eu pedi orientação à psicóloga, né? Eu conversando com ela, eu digo, mulher, me dá uma dica aí, porque o Oziel dá um trabalhinho, porque eu vou com ele pro parquinho, ele quer ir pra rua, né? Ele não queria ficar no parquinho, ele queria ir pra rua para ver o movimento dos carros, que ele adorava. Até hoje ele gosta de ver os carros, as motos, né? Ônibus. E eu não podia ir porque eu tinha medo da minha coluna travar, né? Então eu só ia no dia que meu esposo estava de folga, a gente ia para ele olhar os carros, né? Que é uma coisa que ele gostava. Aí ela me orientou, Kátia, converse com ele, antecipe para ele, seja firme, né? E colocou assim de uma forma tão fácil, aí eu digo, vamos lá tentar, né? Então conversei com ele, eu sozinha. Vamos pro parquinho. Quando a mamãe disser que acabou o tempo, a gente vem pra casa. A gente não vai pra rua, né? E antecipei pra ele antes de sair. A gente foi. Quando chegou lá, ele queria ir pra rua. Eu me agachei na altura dele, falei firme que a gente ia ficar no parquinho. Vocês não acreditam, mas deu certo. Deu certo. E a partir daí eu vi que que é difícil, sim, com certeza. Quem tem filho com autismo sabe que é difícil. Mas a gente não pode desistir, né? A gente tem que ser mais forte ainda, né? Por isso que é outra temática que é importante ser falada. O cuidador, ele precisa de cuidados, porque ele precisa estar firme, ele precisa estar com a cabeça fria, ele precisa estar bem para poder dar um suporte a seu filho também. Porque se o cuidador não estiver bem, como é que ele vai cuidar, né? A gente tem que estar com a mente sã, né? O que não é fácil. Então é isso. Eu sempre tô levando ele para todo lugar. E a questão do shopping? Ai, gente, a questão do shopping não foi fácil. Porque a primeira loja que ele entrava era a ReHap lá do shopping, né? Como é ainda até hoje. E ele se agarrava com os brinquedos caríssimos, né? Que jamais eu vou comprar, né? Brinquedo de R$600. E então a gente ficava lá e ele ficava chorando, ele ficava gritando, ele ficava esperneando, ele ficava chutando. E muitas vezes eu pensei em nem ir mais, né? Mas quando eu chegava em casa, quando tudo passava, eu disse, não, eu tenho que ir de novo até ele aprender. E foi assim, hoje o Oziel vai pro shopping, ele olha todos os brinquedos e ele não pede nenhum, certo? Ele olha, ele se agarra e diz assim, vamos tirar foto. Eu tiro foto dele com os brinquedos, né? A gente filma os brinquedos, chega em casa ele vê, mas ele não pede mais. Então foi o quê? Foi persistência minha. Então muitas coisas a gente tem que persistir. Não é hoje, não é amanhã, não é com 2, 3 vezes, não. São várias vezes de tentativa, né? Teve vezes de eu dizer assim, não, eu não vou mais. Mas quando passa, né? A gente tem que ir. Porque eu só vou aprender se eu... como é que eu vou aprender a dar de bicicleta se eu não sentar na bicicleta e tentar dar as primeiras pedaladas, né? E era assim também no terminal. Quando eu chegava no terminal da Parangaba, ele queria subir, porque sabia que lá em cima era o shopping. Eu digo, não, daqui a gente vai pra terapia. Não, daqui a gente vai pra casa, né? Mas ele se jogava no chão, ele gritava. Teve uma vez da gente esperar 4, 5 ônibus que eu não conseguia subir com ele no ônibus, porque quando a pessoa com autismo ela entra em crise, ela fica com uma força, né? Uma força de leão. Mas a gente foi aprendendo junto, né? E hoje ele ainda tem crise, com certeza, mas está bem menores as crises, né?
A minha bolsa é recheada de coisas, tem que andar com um biscoito, com um amendoim, com um brinquedo. Então, sempre tem algo na bolsa para chamar atenção. Tem a rotina visual, né, gente? O visual é muito importante para a pessoa com autismo. Como a neurologista que deu o diagnóstico falou da importância do estímulo, né? E como ele tinha pouco, assim, as terapias eram poucos que o SUS ofertava, comecei a fazer terapias em casa com ele, né? Eu já estimulava, mas agora eu tinha que estimular com mais dedicação, né? Então eu pedia dicas à fono, à TO, de que é que eu faço, né? E em casa eu fazia, né? Ele ia tomar banho, eu ficava falando na caixa, mesmo que ele não fale, você fala, então eu ficava falando. Eu ia banhar, eu estava falando, vamos lavar o braço do Oziel, vamos lavar a perna do Oziel, vamos lavar a barriga. E eu ficava falando, toda hora falando, para estimular, né? Tinha que botar na escola, né? Então, foi outro fato que a gente não podia colocar, né? Por conta que tentamos uma vez na escola pública e não tivemos, né? Não gostamos, não foi legal. E ele ficou sem escola, né? Mas a gente teve ajuda de parentes e a gente conseguiu colocar ele numa escola pequena, particular, né? Mas lá ele era para interagir e tudo, mas eles não percebiam que ele já estava começando a repetir, né, palavrinhas. Aí no Infantil 5, ele já estava lendo palavrinhas simples, né? A professora não percebeu, né? Ela não percebia, porque lá ele não falava nada, ele ficava só quieto, ou chorando, ou com o dedo no ouvido. E aí eu pedi para conversar com a professora e a coordenadora e trouxe as coisas que eu fazia em casa com ele, né? Porque o Oziel, ele girava muitos CDs, né? O Oziel não gostava de brinquedos, né? Mas ele gostava de CDs. Ele ficava girando os CDs, ficava muito feliz, né? Aí balançava os bracinhos quando o CD caía. Então eu comecei a usar do foco que ele gostava, né? Então se ele usava os CDs, né? Isso foi intuitivo, foi coisa de mãe mesmo, né? Aí eu comecei a colocar palavras, né? Coloquei letras, né? Coloquei o alfabeto, então eu girava o CD, né? Aí quando o CD caía, eu dizia A, B, né? Então inicialmente ele não repetia, mas de tanto eu fazer, ele começou a repetir. Aí eu fui aumentando o repertório de palavras e ele começou a falar bastante, né? Pela repetição, né? Então eu comecei a fazer isso, bal, bel, bi, né? E ele começou a ler, né? Começou a ler palavras simples, mas a escola não percebeu, né? E ele gostava muito de filmagem, né? Ele gostava muito de filmar as coisas, né? Eu percebi que ele gostava do celular, ele gostava de ver as coisas que eram filmadas. Então eu comecei a filmar tudo em casa, porque ele não sabia o que era quarto, o que era sala. Se eu mandasse pegar alguma coisa em cima da mesa, ele não sabia. Então eu comecei a filmar. Eu filmava as frutas, eu filmava o banheiro, a sala, eu dizia isso é a sala, e depois mostrava a ele. Então aquilo ali ele já aprendia. E eu percebia que era rápido quando eu filmava, né? Ele aprendia. Então eu colocava as frutas, colocava o nome da fruta, né? Tudo com concreto mesmo, ele vendo. Eu levava muito também ele pro mercantil, né? Mostrava as placas das frutas. Até hoje ele adora
Ele adora passear nos mercantis. Todo final de semana eu tenho que ir no mercantil com ele, porque eu sei que ele gosta. Ele adora ficar, olha fruta, olha verdura, olha tudo no mercantil. Ele olha os nomes, olha as cores, né? Então esse fato de eu levar ajudou bastante. A questão do preconceito, né? A gente só sente, né, quando a gente passa, né? E eu percebi muito isso dentro dos ônibus, né? Porque a gente ia para as terapias de ônibus, ônibus muito lotado, né? E a gente pedia cadeira e não davam, né? Porque o autismo, aparentemente, você não vê, né? Não tem uma característica ali que você, só em olhar você vê, porque você olhando pro meu filho, você não diz que ele tem autismo, né? Mas se você parar para observar, você vai ver que ele tem características e que ele age diferente. Mas as pessoas são muito apressadas, né? E não tem tempo para reparar, mas só para julgar. Então, passei por várias situações, né? De chamarem ele de mimado, de chamarem de mal educado, de mandarem eu bater nele, né? Em relação a crises, né? A gente sabe, quem sabe que é autismo sabe que é uma desordem sensorial, né? É algo que eles não controlam, né? E que a gente tem que ter calma nessa hora, né? Tem que transmitir para ele, tentar ficar tranquila, para poder se acalmar. Porque se você ficar mais agitada, ele vai ficar ainda mais agitado. Então, eu com ele dentro de um ônibus, né? Vou relatar aqui uma situação que aconteceu. Ele estava no meu colo, ele não tolera tosse, né? E o ônibus estava muito cheio, né? Ele estava aqui no meu colo e tinha um senhor do lado. E o homem deu 3 tossidas, assim, bem alta, né? Ele estava olhando pela janela. Mas, assim, esse menino ele não conseguia ficar no meu colo. Ele ficou assim igual agitadíssimo, né? Em muita força. E como eu segurei ele, né? O que foi que ele fez? Ele puxou meu cabelo. Ele puxou meu cabelo que a água escorreu do meu olho na mesma hora, né? E eu pedindo para ele se acalmar, mas o ônibus estava muito lotado, né? O ônibus estava muito lotado, então ele só veio se acalmar quando chegou no terminal, e quando as pessoas começaram a descer do ônibus. Então essa parte da crise é uma parte que só sabe quem vive, né? Porque a gente já conhece, a gente procura evitar, a gente procura anteceder algumas coisas para evitar essa crise. Mas quando a gente está fora, né? A gente está dentro de um ônibus lotado, é bem mais difícil, né?